Meu ex-marido fez uma campanha de difamação contra mim alegando que eu era instável e perseguidora, mas bastou uma pergunta do juiz para acabar com toda a sua narrativa e ele acabou sem nada. Eu nunca imaginei que alguém com quem dividi anos da minha vida seria capaz de ir tão longe só para tentar me destruir. Nosso casamento terminou de forma fria, sem grandes escândalos, pelo menos da minha parte. Eu só estava cansada de sustentar tudo sozinha, emocional e financeiramente. Eu ganhava mais do que ele desde o início do relacionamento, pagava a maior parte das contas, bancava viagens, carro, reformas, e ainda assim ele sempre dizia que um dia ia me alcançar. Nunca alcançou. O ressentimento foi crescendo em silêncio. Depois da separação, começaram os boatos. Amigos em comum começaram a se afastar, colegas de trabalho me perguntavam se eu estava bem de cabeça. Descobri que meu ex estava dizendo que eu era instável, obsessiva, que não aceitava o fim do casamento e que o perseguia. Ele dizia que eu aparecia nos lugares onde ele estava, que mandava mensagens estranhas, que fazia ameaças veladas. Tudo mentira. Eu mal falava com ele, e quando falava era exclusivamente sobre questões legais do divórcio. Quando percebi que aquilo estava afetando minha reputação profissional, eu parei de ignorar. Ele tinha ido além. Entrou com um pedido judicial alegando perseguição psicológica, tentando se colocar como vítima e ainda insinuando que eu não era emocionalmente capaz de administrar meus próprios bens. Era óbvio o objetivo. Ele queria me descredibilizar para tentar arrancar dinheiro no divórcio. No tribunal, ele fez um teatro digno de novela. Voz trêmula, discurso ensaiado, dizia que tinha medo de mim, que eu controlava, que minha renda maior era usada como forma de humilhação. Chegou a afirmar que eu criava situações para cruzar com ele por acaso. O clima ficou pesado, e eu vi algumas pessoas me olhando como se eu fosse realmente uma desequilibrada. Até que o juiz pediu silêncio e fez uma única pergunta, olhando diretamente para ele. Se a senhora o perseguia, o senhor pode mostrar ao tribunal uma única mensagem enviada por ela que não estivesse relacionada ao processo? Meu ex travou, literalmente. Gaguejou, tentou mudar de assunto, disse que apagou mensagens por medo. Então o juiz pediu que meu advogado se manifestasse. Meu advogado entregou um pendrive e uma pasta grossa. Ali estavam todas as conversas entre nós, organizadas por data. Nenhuma ameaça, nenhuma insistência, nenhuma mensagem fora de contexto. Apenas respostas objetivas, horários marcados com advogados, comprovantes de pagamentos e tentativas minhas de encerrar qualquer contato desnecessário. Em seguida, meu advogado mostrou algo que meu ex não esperava. Prints das mensagens que ele mandava para terceiros falando de mim, rindo da ideia de me fazer parecer louca, reclamando que eu ganhava mais, dizendo que ninguém ia acreditar numa mulher rica e fria. Havia também registros de que ele começou a espalhar essas histórias exatamente depois de descobrir quanto eu receberia no acordo de bens. O juiz ficou visivelmente irritado. Perguntou por que, se ele tinha tanto medo, nunca pediu uma medida protetiva antes do processo financeiro começar. Perguntou por que ele continuava tentando contato indireto comigo enquanto dizia estar sendo perseguido. Não houve resposta convincente. No fim da audiência, a decisão foi direta. O juiz indeferiu todas as alegações de perseguição, reconheceu tentativa de máfia processual e difamação, e ainda determinou que ele arcasse com parte das minhas custas judiciais. Mais do que isso, o juiz deixou registrado em ata que a narrativa dele era inconsistente e contraditória, algo que poderia prejudicá-lo em qualquer ação futura. Ele saiu do tribunal pálido, sem olhar para ninguém. Perdeu qualquer chance de benefício financeiro, não recebeu nada além do que a lei já previa, e ainda saiu com a reputação manchada por ter tentado usar o sistema para se vingar porque não suportava o fato de eu ser bem-sucedida. Eu saí leve. Não porque venci, mas porque finalmente a verdade estava registrada onde realmente importava. Ele tentou me diminuir, me pintar como louca, como ameaça, como problema. Bastou uma pergunta simples para tudo desmoronar. E no fim, quem ficou sem nada foi ele.